tudo bem? John Meslar aqui. Hoje nós vamos fazer a aula 3, pessoas altamente contagiosas. Será que você é uma dessas pessoas? Será que você é uma pessoa que consegue modificar o seu ambiente? Será que você é uma pessoa que consegue criar movimento? Bom, escreve aí se você já tem notado algumas diferenças no seu comportamento, no seu jeito de ser, se você é um líder, uma líder nata. Porque quando se fala de espiritualidade, nós também falamos de pessoas altamente contagiosas. Criar um movimento tão grande capaz de levar pessoas com você numa direção. E isso serve para todas as áreas da sua vida. Como assim, John? Pessoas que entendem o seu próprio magnetismo para levar uma grande turma para uma boa direção é uma pessoa altamente contagiosa. E Deus, nos últimos tempos, a turma fala que acabou, né? Acabaram as épocas dos profetas. Mas eu não acredito que chegou ao fim dessa era. Na verdade, os profetas eles acabaram mudando um pouco as suas facetas. Mudaram a sua roupagem, sua comunicação e tem muitos deles aí guardadinhos, escondidos. E o que isso quer dizer? Você é uma pessoa que carrega uma profecia, ok? Podemos dizer que a profecia da sua vida depende de você para ser externalizada. A sua profecia precisa se cumprir. E ela só vai se cumprir se você permitir. Se você entender o grande poder que você tem nas suas mãos, que é o poder de conectar pessoas, o poder de criar grandes movimentos. E às vezes você fica perdidinha da selva, falando assim, John, como é que faz um negócio desse? Porque às vezes eu sinto que eu não consigo nem levantar da cama, às vezes eu sinto que eu não consigo nem dar o primeiro passo. Como que eu poderia cumprir uma profecia na minha vida? Como é que faz um negócio desse? Vamos lá. Primeira coisa que você tem que entender. Todos os teus bloqueios estão diretamente conectados com o seu propósito. Ponto final. Não tem jeito. Ou seja, se você hoje percebe que está totalmente bloqueado, e eu vou te ensinar a desbloquear isso, você precisa saber que os teus defeitos, eles precisam ser as tuas maiores virtudes. Por quê? Na verdade, os defeitos são qualidades desequilibradas. Você fala, John, eu sou uma pessoa muito preguiçosa. Eu não consigo fazer as coisas nas quais eu me proponho. Eu não consigo realizar as minhas tarefas mais básicas. Eu sou uma pessoa preguiçosa. Na verdade, não é que você é uma pessoa preguiçosa, porque você fica aficionado em algo que você gosta. Tem gente que fica maluca para terminar aquele seriado que começa na Netflix. Maratona, a semana inteira, o final de semana inteiro, assistindo um atrás do outro. Tem gente que fala, como é que pode? Como é que consegue fazer um negócio desse? Porque se eu fico mais do que 1 hora no sofá, eu fico com comichão. Eu tenho que levantar, fazer alguma coisa, dar umas piruletas, eu tenho que me movimentar, porque eu não consigo ficar muito tempo parado. Eu preciso estar sempre envolvido em alguma coisa, fazendo alguma coisa nova. E você que gosta de passar muito tempo na frente da TV assistindo aquilo que você gosta, na verdade você está pegando a sua habilidade, a sua energia e aplicando no lugar errado ou no lugar certo, se for o seu objetivo. Então não é que você é uma pessoa preguiçosa. É que você não conseguiu identificar o valor naquilo que você faz. E aí tudo aquilo que não tem um valor, tudo aquilo que não é gostoso, a gente não gosta de fazer. Porque precisa ter desejo. Então se a sua vida está pouco interessante, nós precisamos movimentar algumas coisas. Porque antes de você chegar onde você tem que chegar, você tem que fazer coisas que você não quer. É um pouco diferente aqui. Nem sempre você vai conseguir fazer no começo aquilo que você ama. Na maioria das vezes não é assim que funciona. Isso também aconteceu, por exemplo, comigo. Eu já trabalhei em várias áreas antes de fazer o que eu amo, que é estar aqui com vocês, orientando na parte espiritual, desenvolvimento e autodominância. Eu já fui lavador de carro, eu já fui estoquista, eu já fui cabeleireiro. Tem gente que fala assim, não é possível, John, você já mexeu com cabelo? É, eu era o melhor cabeleireiro que tinha. Pois é, a profissão perdeu aqui um grande astro. Brincadeira, eu só era muito esforçado. Mas o que me diferenciava em todas as áreas que eu entrava? A minha comunicação. Só que vocês que me acompanham sabem, eu era uma pessoa extremamente travada na comunicação. Eu não conseguia
falar com mais de uma pessoa ao mesmo tempo, porque eu ficava tímido. Mas esse era o meu propósito. Deus havia me formado e forjado no fogo do ferreiro para que eu pudesse chegar onde eu cheguei e fazer o que eu faço. Mas como é que eu iria descobrir que eu estaria onde eu estou hoje? Não passava nem pela minha cabeça. Eu jamais imaginei estar aqui onde eu estou. Eu sempre tive vontade, desejo de crescer, expandir, sempre melhorar. Mas Deus sempre te surpreende com o propósito que você carrega. Então a primeira coisa que você tem que entender, para você ser uma pessoa altamente contagiosa, uma pessoa altamente realizadora, entenda, você já tem as habilidades dentro de você. Você não tem que desenvolver nenhuma skill nova. Você não tem que desenvolver nada novo. Porque aquilo que é primordial para o seu desenvolvimento, para o seu crescimento financeiro, para o seu crescimento relacional, Deus já pôs aí dentro. Ele jamais vai te mandar para cá sem as ferramentas certas para você superar os seus desafios. Relaxa! Fica tranquila. Já está tudo aí. O problema é que a gente fica vendo as pessoas e fica se comparando. Fala assim, poxa vida, eu queria ter o cabelo loiro do John. Ou então eu queria ter o corpo da Britney Spears. Eu queria ter o talento da Beyoncé. Eu queria ter o desenvolvimento de sei lá quem. Você sempre olha para o outro e acha que a grama do vizinho é sempre mais verde. Só que todas essas pessoas, elas já estiveram onde você está hoje. Todo mundo começou de um ponto zero. Todo mundo teve que se forjar e se formar de um ponto de partida. O que eu estou querendo dizer é que existe um grande potencial de você ser uma estrela. Uma estrela que não está brilhando porque não sabe que é uma estrela, está no lugar errado. Você está no meio de gente, você está em alguns ambientes que não contemplam a sua luz. Você está agora num ambiente de lâmpadas artificiais. E aí todo mundo que chega até você acha que você também é artificial porque você não está no lugar certo. Uma vez fizeram um experimento social com um grande artista, lá da Inglaterra, um artista plástico, onde as obras de arte dele valiam ali milhares de dólares. Esse artista resolveu entrar num movimento social e pegou as suas obras e foi fazer um evento na rua, fantasiado, mascarado, para ninguém descobrir, nem desconfiar quem era aquele artista. Ele pegou as suas obras mais caras, obras de museu, colocou em um calçadão onde haviam outros vendedores ambulantes para perceber o que aconteceria com essa precificação que nós damos para tudo aquilo que está no ambiente ideal. O que aconteceu? Esse homem, sendo um grande artista, com obras que valiam milhares de dólares, naquela praça, pasmem, ninguém pagou sequer 70 dólares em uma obra que valia mais de 100 mil dólares. As pessoas passavam por aquelas artes e não davam nada. Falavam, isso aqui é mais uma réplica, é mais uma peça vagabunda. Isso daqui é mais do mesmo. Só que ninguém percebia a grande oportunidade que estava perdendo. Se uma pessoa conhecesse de arte, elas olhariam para aquilo e falavam, tem algo de diferente aqui, não é qualquer peça. Mas o problema é que as pessoas se focam mais no brilho do que na qualidade. Por isso que eu digo, a natureza de algo é mais importante do que a forma em si. Talvez você não esteja na sua forma ideal, mas a sua natureza é algo fantástico. É algo simplesmente incrível. E o que aconteceu? Todo mundo que passou por aquela calçada perdeu uma grande oportunidade de mudar a sua vida. Ninguém comprou a arte daquele artista, mesmo valendo milhares de dólares. E o que isso quer dizer? Qual é a lição que a gente tira disso? Você pode ter a joia mais valiosa. Se você estiver no lugar errado, as pessoas não vão te dar o seu devido valor. John, como assim? Eu sou empreendedora. Vamos falar de espiritualidade, mas vamos falar também dela na prática. Eu sou empreendedora. Eu sou muito boa no que eu faço. Mas parece que os meus clientes, eles não me pagam o valor que eu mereço. Eles ainda me dão Pelé. Eles somem, me dão um calote, fala que vai pagar e não paga. Por que isso acontece? Porque você está nessa praça. Você está apresentando o que você é no lugar errado, nas condições erradas. E é para isso que existe etiqueta, sabia?
A etiqueta foi formulada justamente para colocar as coisas de alto valor no seu habitat natural. E você tem que respeitar as regras daquele ambiente. Você acha que o reino de Deus também não possui as regras? Claro que possui. Você nunca entra no reino de Deus com as tuas sandálias. Você tem que tirar as tuas sandálias. Você tem que lavar os teus pés. Você tem que purificar a sua essência. Porque para estar diante da presença do Altíssimo, você precisa estar prostrado e minimamente limpo para tudo isso. Ou seja, agora que você entende que você tem algo valioso dentro de você e parece que está tudo dando errado na sua vida porque ninguém te valoriza, ao invés de você achar que você tem um problema, tenha um pouco de brio. Será que você está no lugar certo? Será mesmo que você está andando com as pessoas certas? Cristo teve que sair de onde ele veio para ser seguido em outras regiões, bem distante da sua família, porque a família de Cristo não dava valor para ele. Muito pelo contrário, tentavam parar. Falavam assim, não, alguém contém a Cristo que ele está fora de si. Às vezes as pessoas olham para o seu sonho, você que é tagarela, boca aberta, gosta de falar para todo mundo seus objetivos, as pessoas olham para você e falam, isso vai dar errado, você nem consegue, você acha que é fácil? Você acha mesmo que você, que veio de onde você veio, vai conseguir sentar em mesas como pessoas como aquela? Não vai conseguir. Aí você, ingênuo, murcha. Porque aquela pessoa já foi o suficiente para interromper o seu sonho. Agora eu falei de uma pessoa. Imagina que existem milhares de pessoas que vão tentar parar o teu sonho. Vai ter muita gente tentando parar o teu sonho. Mas quando você sabe quem você é e o que você carrega, ninguém, absolutamente ninguém, dá conta de frear você. Então hoje eu vou fazer um convite para você. Nós vamos fazer uma jornada de introspecção. Você precisa olhar de forma clara para quem você é e as habilidades que você tem. John, eu quero ser uma pessoa altamente contagiosa, eu quero crescer, eu quero mudar, eu quero me relacionar, eu quero ter um relacionamento sólido. Eu não quero ladainha, não quero dor de cabeça, eu quero alguém que ame como eu amo e que siga na mesma risca, porque eu estou disposta a ofertar o melhor que eu tenho. Então, para isso, eu vou te fazer uma pergunta. Qual é a coisa que você sempre fez que não necessariamente você ganhou dinheiro com isso, ou não necessariamente você foi contemplada pelas pessoas por essa habilidade, mas algo que você sempre fez desde novinha, que é algo que traz o seu diferencial. Como assim, John? Eu, quando era pequeno, para eu descobrir o meu propósito de vida, eu tive que voltar no meu passado. Eu tive que vasculhar os meus comportamentos primeiros. Eu tive que ir atrás daquilo que eu fazia sem ninguém me pedir. Aquilo que eu fazia naturalmente. E eu era uma criança comunicativa. Eu gostava de falar. Eu gostava de explicar as coisas. Quando eu aprendi uma coisa nova, eu adorava chegar lá para os meus pais e explicar, olha só, você sabe que existe o processo de rotação e translação do planeta? E tudo isso acontece em todo o ecossistema celestial também, espiritual, planetário, vendo coisas simples na televisão. E aquilo me instigava e eu saía explicando para as pessoas da minha família como aquilo era incrível. Aí todo mundo olhava para mim e falava, que besteira é essa, menino? De onde você está tirando essas coisas? Sabe o que acontece? Desde muito novo, desde muito nova, você tentou dar os teus frutos, as tuas sementes, mas você foi podada. E hoje, sendo adulto ou adulta que você é, parece que está meio difícil, não é? Botar esses galinhos para fora. Mas você tem que entender que você é a única pessoa que é capaz de realizar os seus sonhos. Você é a única pessoa capaz de cumprir o objetivo da sua vida, aquele objetivo que Deus colocou no seu coração. Você não é o que as pessoas dizem que é. Você não é nem essa pessoa que recebeu esse seu nome, esse CPF. Esse foi um jeito da sociedade te categorizar e te nomear. Mas você não tem um nome que os seus pais te deram, nem isso é real. Você só tem um nome, você só tem
um talento. Você só tem um poder, que é aquele poder que Deus colocou dentro de você e você é uma coisa única. Você não precisa ser tudo. Você só precisa ser você. Você não precisa ser a melhor em todas as áreas. Você precisa ser a melhor na sua área, no que diz respeito à sua vida. Ponto. Não é uma corrida. Não é uma febre do ouro. É a sua história e a sua trajetória. Perfeito, então. Já que você é essa joia preciosa, já que você é essa mulher virtuosa, vamos então tirar todos esses traumas, todos esses impedimentos que foram criados na sua cabeça pelas pessoas com as quais você cresceu. Qual era a coisa que você sempre fazia na sua vida, que era natural e era algo que contemplava outras pessoas, que ajudava outras pessoas? Vai ter gente que vai falar assim, John, eu era muito carinhosa. Eu gostava de dar carinho para as pessoas. Eu gostava de dar carinho para a mamãe, eu gostava de dar carinho para o papai, para todo mundo. Eu era muito carinhosa. Eu gostava de ajudar, eu gostava de ser útil. Eu gostava de dividir as coisas. E aquilo me movimentava, me motivava, mas eu fui crescendo, eu vi que quanto mais eu repartia, mais as pessoas levavam embora o que era meu. E aí o meu coração se endureceu, se fechou. E aí eu parei de fazer aquilo. Ou seja, toda vez que você tentava dar o seu fruto para alguém e não recebia a devolutiva, você se fechava. E isso é maluco, sabe por quê? Porque desde pequeno eu sempre fui muito comunicativo, mas as pessoas não queriam me ouvir. Eu era aquela criança chata, que falava demais. Aí os pais falavam assim, ei, shh, pô, fica quieto. Fica falando o tempo todo. Aí como criança, opa, tem que ficar quieto. Respeitar o papai e a mamãe. Aí eu tentava falar de novo, fala baixo. Tá querendo aparecer? Tá querendo se mostrar para alguém? Baixo tom de voz. Aí você vai sendo reprimido, reprimida. E aí a tua semente, o teu fruto, vai se encapsulando em dúvida, dor, sofrimento, angústia. E na maioria das vezes, é pelas pessoas que você mais ama. Só que elas também não têm culpa, porque cada um oferta aquilo que de melhor tem. Tá tudo certo. Deus não te dá o desafio sem te dar a ferramenta para solucionar. Tá tudo resolvido, tá 0-0. Agora tá na hora da gente virar o jogo. Se você já identificou o seu talento que foi excluído da sua personalidade, tá na hora de apertar o botãozinho de reset. Voltar pro padrão de fábrica, para que você tenha o seu maior potencial. E essa é uma jornada que só você pode fazer. Não tem como eu te dizer qual é a sua habilidade. A sua habilidade está em você e ela é inata. Desde o momento da sua concepção, você é uma pessoa com uma característica única. Acabou. Identificando essa sua habilidade, você vai ter o seu ouro, a sua joia preciosa. Você precisa usar essa joia para contemplar a vida das pessoas, independente da área que você deseja atuar. Eu não falei para você que eu já fui lavador de carro, estoquista, organizador, eu já limpei banheiro de empresa. Pois é, eu já fiz um monte de coisa. E eu não tenho vergonha de nada disso. Porque eu aprendi a desenvolver habilidades extras, habilidades complementares, resistência, retidão, humildade, para chegar onde eu cheguei. Mas são habilidades complementares. A sua grande habilidade é o que vai fazer com que você chegue nesses ambientes e as pessoas te notem de forma diferente. Mesmo lavando o carro, eu era aquela pessoa que ficava batendo papo com o dono do veículo. Eu comecei a trabalhar com 13 anos de idade. Foi o meu primeiro emprego. Eu saía da escola e ia lavar carro, porque meu pai falava assim, se você quer ter as suas coisas, corra atrás. Eu te dou comida e eu te dou um teto. Agora, o resto que você quiser, corre atrás. Eu falei, então tá bom, vou correr atrás. Saía da escola, ia lavar carro, ganhar meu trocadinho. Ainda tomei calote. Mas enfim, o que acontece? A minha habilidade, mesmo sendo reprimida, ela ainda tentava aparecer. Ela tentava dar as faces. E aí eu falava com todo mundo, eu falava com o cara que estava lavando a roda, eu falava com o cara que estava sentado fazendo a aspiração, eu falava com o dono. Por quê? Porque eu poderia estar lavando o carro, mas o meu dom Deus colocou na minha boca, na minha fala. A comunicação que eu tenho
era a minha maior joia. E isso se expandiu para todas as áreas. Todo emprego que eu entrava, o meu grande diferencial era a minha capacidade de falar com as pessoas. Eu conseguia conectar com as pessoas e fazer questões complexas parecerem muito mais fáceis na prática, que é um grande desafio na espiritualidade. Tem gente que fala, você tem que jejuar 21 dias, sentar debaixo de uma macieira, esperar com que a maçã caia na tua cabeça e aí sim você vai se iluminar. Não, fique em paz. Salomão, quando pediu sabedoria para Deus, todo mundo achou que aquela sabedoria era o que fez ele ficar rico, próspero, dominante. Não, na verdade, a sabedoria de Salomão foi dada no final do seu dia, dos seus dias, né? Porque quando ele percebeu que tudo que ele tinha era vaidade, e ele se entregou para as vaidades do mundo, foi ali que ele amadureceu, como gente. Ele teve 700 esposas, 300 concubinas, e ele era um homem de Deus, foi até o último momento da sua vida. Mas ali estava a grande sabedoria que Deus queria dar para Salomão. Não é o que você tem que faz o que você é. É como você termina com aquilo que lhe foi dado. Como é que você vai terminar a sua vida com o dom que Deus te deu? Você vai ser aquela pessoa que se entrega? Você vai ser aquela pessoa que desiste? Você vai ser aquela pessoa que fala assim, na boa, eu nasci para sofrer mesmo e é isso que tem. Eu já ouvi da boca de alguns mentoriados meus, falando assim, John, eu não dou certo nos meus relacionamentos, eu vou virar titia. Não vou conseguir casar. A própria pessoa amaldiçoou a própria vida. Olha que loucura. Por quê? Porque ela não tem fé o suficiente naquilo que Deus colocou dentro dela. E se você não consegue gerar uma autoconfiança daquilo que você mesma tem, até parece que você vai conseguir acreditar no mundo, na humanidade, nas pessoas, até parece que você vai crer em Deus. O que eu mais vejo, por exemplo, são cristãos. Eu sou cristão, mas muitos cristãos que falam assim, a minha vida não está boa. Eu não estou onde eu gostaria de estar. A minha vida é muito difícil, mas eu vou esperar em Cristo. Eu vou esperar em Deus. Você vai esperar o quê, meu bem? O que você vai esperar em Deus? Deus já te deu força, fôlego, oportunidade, saúde, dom. Ele já te deu o reino, ele já te deu a imagem e semelhança. O que mais que você quer? O que mais você quer esperar em Cristo? O que mais você quer esperar em Deus? Cristo teve que vir, morrer por nós, lavar os nossos pecados. O que mais você quer? Vai, levanta e anda. Vá atrás. Domine sobre todas as coisas. Mas para você dominar sobre todas as coisas, você tem que ter uma dominância interna, um autodomínio. E o autodomínio é, domine a sua própria natureza. Cada um de vocês aqui tem uma natureza única e singular. O seu jeitinho de ser. Tem aquelas pessoas que são mais escrachadas, né? Que falam e não tem papa na língua. Tem aquelas pessoas que são um pouquinho mais retraídas, porque é o jeito dela. Tem aquelas pessoas que são mais aveludadas. Já viu aquelas pessoas aveludadas? Que fala, parece até um anjo se comunicando. Aquela vozinha leve, e aí aquele som até te acalma. Para quem é mais agitado, que nem eu, uma pessoa que fala com mansidão, acabou. Para mim é uma meditação. Porque isso é o que você carrega. Independente se você é uma pessoa explosiva demais ou se você é uma pessoa calma demais, use as suas habilidades ao seu favor. Todos os ambientes te contemplam. Em alguma área, em alguma esfera. Mas tem uma coisa que não contempla quem você é. Pessoas que não estão na sua frequência. Ambientes que não estão na sua frequência. Mas antes de você descobrir a frequência dos seus ambientes e das pessoas, você tem que saber quem é você. Qual é o seu nome misterioso? Aquele nome que Deus falou que iria te chamar no dia do juízo final. Cada um de nós tem um nome misterioso, um nome sagrado, que é diferente desse que você leva com você. É um nome que ninguém mais sabe, só você e o seu anjo guardião. Porque até mesmo o seu anjo guardião recebeu aí um grande chabu, né? Ter que guiar você. O meu anjo da guarda, ele passa um perrengue danado. Por quê? Porque eu sempre me coloco em desafio. Às vezes ele fica maluco. Mas o seu anjo guardião, ele também te traz os seus mistérios. Você é envolvida por uma trama muito grande. E está todo mundo esperando você abrir esses seus olhos. E não é a tua pineal não, tá bom? Eu sei que tem aquela turma que é bem espiritualizadona. Fala assim, John, a visão que você fala é essa daqui? É a visão do inconsciente? É a visão do eu interior, do acástico, do búdico? Que visão é essa? É essa aqui mesmo. Os teus olhos.
Os mesmos olhos que conseguem enxergar Deus nas pessoas. Porque a tua visão está no seu coração que te guia. Então hoje você tem que parar com todo esse milindre, com todo esse ódio, com todo esse rancor que você tem por não ter chego onde você queria, no tempo que você teve, e começar a olhar, ok, para onde que eu vou agora que eu abri os meus olhos? Para onde é que eu vou hoje, depois de ter tido essa célula de sabedoria? Nunca é tarde, nós vivemos o tempo eterno. Por mais que você só tenha o próximo segundo aqui na matéria, Deus te deu uma vida eterna. Não tem problema. Mas se você quer prosperar, se você quer reinar sobre a sua vida e ter um bom relacionamento e viver boas experiências, eu sugiro que você descubra hoje qual é a sua maior habilidade. E é muito simples, eu já te falei. O seu propósito de vida está naquilo que você faz naturalmente. E não é uma habilidade que te coloca, por exemplo, em um esporte de alta performance. Não é. Não é aquela sua habilidade que faz você correr quilômetros. Não é isso. Isso é um caminho. Uma coisa em comum que atletas de alta performance possuem, que é um dom que eles carregam, é o dom da resistência. Eles aguentam passar por dor. A mesma dor que você sente fazendo o exercício, esses atletas também sentem. O corpo dói, a perna dói, eles querem desistir, eles querem voltar para a cama, eles querem parar o que estão fazendo porque machuca, mas eles ficam. Então tem gente que olha para você e fala, para de ser teimosa. Para com essa sua teimosia. Quando você põe uma coisa na cabeça, pelo amor de Deus, você não tira. Olha bem na cara dessa pessoa e fala assim, cuida da sua vida. Seja teimosa. Se você é São Tomé, seja São Tomé. Eu só acredito vendo. Tá ótimo. Então veja o que você quer ver. Espere até que seja. Mas antes, movimente-se. Espere em movimento. Não espere parada. Faça os teus movimentos. Porque tudo está em constante movimento, menos uma mente tola, que acredita fielmente que não tem dom, não tem habilidade. Fala, John, mas isso daí é espiritualidade? Isso que você está fazendo é espiritualidade? Na onde? Cadê? Fala um versículo bíblico aqui. Fala de Efésios, fala de Provérbios, fala de alguma coisa que mostre que isso é espiritual. Você vive num reino onde o que você é precisa entrar em ação. Você não tem que ficar filosofando sobre a vida. É bom filosofar, mas você tem que agir. Nesse reino, quem se destaca é quem se movimenta. Eu já conheci diversos gênios que se formaram em grandes universidades, mas que têm uma vida miserável. Por quê? Porque o QI não é o que faz você ter grandes resultados. Você pode não ter o maior QI, mas se você tiver a maior vontade, o maior desejo, o maior tesão de experimentar a vida em suas infinitas formas, você vai ter resultado, porque você é aquela pessoa chata. Você é aquela pessoa cabeça dura, que não desiste, fala, eu vou fazer isso aqui até dar certo. Aí tem gente que vai olhar para você e vai falar assim, para com isso, desista. Você não leva jeito. Mas se você for uma pessoa convicta nas suas ações e o que você é, você não vai parar. Nada no universo, absolutamente nada, que decide entrar no seu próprio movimento, nada é capaz de viver em miséria e em escassez. Ou seja, hoje, se você quer ser uma pessoa altamente contagiosa, essa é a aula 3. Sugiro que você veja a aula anterior. Você vai buscar alguma coisa para pegar esse seu dom e estimular. Você vai pegar o seu talento e vai estimular independente da área que você está. John, e para relacionamento? Você vai pegar essa mesma habilidade. Se for cabeça dura, seja cabeça dura para o positivo. Fala assim, esse casamento vai dar certo. Ah, mas eu não sei como, a pessoa está desistindo, mas vai dar certo. Por quê? Porque enquanto eu estiver aqui, não tem como dar errado. Eu vou me esmerar, eu vou me aperfeiçoar, eu vou melhorar, eu vou fazer, eu vou criar um bom ambiente, eu não vou desistir dessa relação. Qual é
a sua maior habilidade. Teve gente que falou comigo assim a seguinte coisa: John, a minha habilidade parece que é invisível, porque eu acho que eu não sou boa em nada. Eu já pensei para todos os lados, de todas as formas, eu já pensei de infinitas maneiras do que eu poderia ser boa, mas eu não conseguia achar a minha habilidade. Eu fiquei olhando para a pessoa e falei assim, eu acho que ela não está vendo o que eu estou vendo, né? Uma pessoa altamente crítica, uma pessoa altamente reflexiva, uma pessoa altamente consciente, porque ela parou e fez um check-up da vida inteira, do passado, presente, futuro. Ela buscou nos antepassados, nos ancestrais, foi lá para Adão e Eva, para falar onde é que está a jossa desse defeito meu, dessa minha habilidade que eu não achei. Ou seja, ela estava usando a habilidade dela para cavucar a própria habilidade. Nem sempre vai estar claro para você. Mas lembre-se, se você não tiver brilho e não tiver sensibilidade, o seu dom vai passar despercebido por você. E essa pessoa hoje é um grande professor que fala sobre filosofia, uma pessoa que fala sobre história, uma pessoa altamente influente. Ela queria muito ser um marqueteiro digital. Ela estudou muita coisa para ser um grande marqueteiro digital. Mas quando ela percebeu que a habilidade dela estava justamente em conectar o passado, o presente e o futuro, ela falou, peraí, eu sei onde eu me encaixo, eu sei para quem que eu tenho que falar, eu sei quem eu tenho que ajudar pessoas como eu, que não conseguem encontrar o fio da meada. Ou seja, retome a pergunta, qual é o seu dom e qual é a sua habilidade? Ponto final. E aí você vai perceber que tudo vai se desenrolando conforme você vai acessando essa sua camada interior. Isso que eu estou fazendo aqui com você é uma grande sessão de ressignificar. Nós estamos ressignificando a sua cabeça ao vivo aqui agora. Porque tudo aquilo que você muda a sua perspectiva também toma uma nova forma. Você alcança uma nova esfera. Talvez você nunca tenha pensado por esse ponto que eu acabei de te falar. E isso fez com que você buscasse soluções baseadas nesse conceito. E a partir de hoje você não vai mais olhar para os seus defeitos como defeitos. Você vai falar, peraí, o que tem aqui por trás? Sendo que os meus defeitos, na verdade, são qualidades desajustadas. Comece a olhar para você como uma grande joia, um grande diamante que está em lapidação. Se você tiver essa paciência, se você tiver tempo também para esperar você chegar na sua forma ideal enquanto você se movimenta, você vai se espantar aonde é que você pode chegar, na onde você pode chegar. E isso é fantástico. Fantástico. Porque quando você chegar aonde minimamente você imaginou, as pessoas vão olhar para você e vão falar, meu Deus, como pode? Tem gente na minha família que ainda não caiu a ficha do que eu me tornei. Minha avó, por exemplo, a minha avó, quando ela vem me ver, ela ainda me vê como uma criancinha, um garotinho pirralho. Depois vou postar um depoimento dela. Ela me vê como o Johnzinho, pequenininho, que foi basicamente ali, cresceu com ela, junto com o irmão, na casa da vovó e tudo mais. Aí teve aquelas pessoas que olharam para você e falaram assim, não vai chegar onde tem que chegar. Aí quando você chega, fala, gente, como foi que ela fez? Tem alguma coisa, tem alguma magia aí por trás, porque não é possível. Como que ela teve tanto resultado? Me ensina. E aí você vai poder se orgulhar daquilo que você se tornou e falar, esse daqui é só o começo. Onde eu estou não representa nem 10% do para onde eu estou indo. Fique em paz. Fica em paz, fica tranquila. E esse é o espanto que você precisa ter. Porque às vezes você olha para a sua vida, vê ano passando, pós-ano, e fala, nada mudou. Eu continuo com a mesma mentalidade, com as mesmas pessoas, com os mesmos perrengues, com os mesmos problemas. Eu falei que eu ia fazer algo diferente e não fiz até hoje. Eu falei que eu ia colocar um desafio na minha vida e eu não pus. Aí você vê que todo mundo está avançando, menos você. Porque você decidiu dentro de si que não era capaz, mesmo tendo tudo aquilo que é necessário para poder avançar. Então agora, nessa
breve aula de autodominância para ser uma pessoa altamente contagiosa, eu digo para você o seguinte: a espiritualidade, ela é dominada por aqueles que sabem para onde estão indo. Porque a espiritualidade, diferente do que você pensa, não é um espaço, não é uma dimensão. A espiritualidade é um atributo, uma condição da vida. É como o ar que você respira. É como a matéria que você interage, só que de forma cada vez mais sutil. Você não está desconectada com a sua espiritualidade. Você não precisa ir para um retiro, passar o final de semana sem comer e fazendo um monte de meditação maluca para você se espiritualizar. Não faz nem sentido. Você é o que é e sabe o que sabe. Você é uma criatura espiritual numa condição material e tudo isso está conectado nessa grande trama. Só que essa energia sutil, ela foi criada para manifestar e potencializar as tuas ações. Deus fez você como imagem e semelhança, então imagina você, um filho pequenininho de Deus, uma versão em miniatura, um pequenino criador, co-criador, que olha para o pai e fala: eu quero ser como você, eu quero fazer o que você faz, eu quero poder mudar a vida das pessoas, eu quero poder abençoar as pessoas, eu quero ser 1% do que Cristo foi, em generosidade, em amor, compaixão. Você tem total direito de ser tudo isso. E tem um direito que é totalmente seu, de ser aquilo que você nasceu para ser, de ser aquilo que você tem que ser. E a cobrança é muito grande em cima daqueles que não fazem o que tem que ser feito. Vou te falar uma coisa. Você acha que a sua vida está toda embarreirada, né? Eu usei aqui um termo lá do Ceará. Passei 6 meses no Ceará, uma jornada lá, e aprendi o dialeto deles. Eu gostei disso. Macho, você está todo embarreirado aí, hein? O que isso quer dizer? Você está extremamente complicada. Você está com muitos problemas. Você está travada. E quanto mais travada você fica, maior a pressão que é exercida sobre você. Imagina uma correnteza. O reino de Deus é uma correnteza que não para por conta de você, não. Fica tranquila. É uma grande corrente infinita de energia. Se você está embarreirada, como os nossos amigos cearenses dizem, se você é uma pessoa que parou o fluxo abundante, você vai ser pressionada com toda a força da camada sutil. Aí tem gente que acorda toda estrupiada, com dor, enxaqueca, cansada, exausta e não sabe de onde que veio tudo isso. Fala: John, parece que eu tomei uma surra. E tomou mesmo. Tomou uma surra da energia abundante da vida. Você está diariamente sendo massacrada pela energia natural da criação. Então hoje eu quero que você solte as suas mãos. Solte as suas mãos do passado. Deixa o passado no passado, deixa as pessoas do passado lá também. Você não precisa tentar mudar elas. Você também não precisa ter o senso de vingança, eu vou prosperar só para fazer aquelas pessoas engolirem palavra por palavra. Deixa para trás. Para onde você vai, isso não cabe mais. Não contempla. Apenas permita que o fluxo abundante de Deus te conduza para a vida que você tem que ir. E isso é mágico. Você não precisa ter a melhor estratégia. Você não precisa ter o melhor curso. Você não precisa ter o melhor desenvolvimento. Você só precisa ser a pessoa mais dedicada. Se dedique na sua autotransformação. Fala assim: Deus, na boa, estou perdidinha. Não sei mais. Mas eu vou me soltar aqui porque eu sei que, independente de onde o Senhor me levar, vai ser uma coisa boa. Mas eu quero estar em movimento. E mais do que estar em movimento, eu quero me alinhar com o seu movimento. Eu quero entrar em sincronia com o Senhor. Então me ajude a florescer essa habilidade que eu tenho. Essa habilidade que o Senhor me deu para abençoar a minha vida, a minha família, as pessoas que eu amo e a sociedade. Porque o reino de Deus não é diferente dessa convenção que nós temos na sociedade humana. Tem os príncipes, tem os reis, tem os sacerdotes, tem os conselheiros. Na hierarquia celestial tem também as
denominações, os tronos, as virtudes, os principados, as potestades, tem os ofanins, tem os ixins, tem os anjos, arcanjos, querubins, serafins. Aí acabou também, né? A gente não sabe mais do que isso. Aí é do reino de Deus para cima. Ninguém acessou, pelo menos ninguém voltou para contar a história. Talvez Enoque, se ele tivesse a chance, ele poderia falar um pouquinho para nós, mas não teve nem para ele. Foi tragado para a energia divina e acabou aí. Então o que acontece? Hoje você tem que firmar um compromisso com você. Você precisa contagiar as pessoas com aquilo que você tem. E mais do que isso, você precisa usar isso ao seu favor. Quando você decide com o seu coração que você vai usar essa ferramenta para abençoar, Deus te dá ainda mais ferramentas para desbloquear tudo isso. E precisa ser uma decisão unânime. Você não pode ter dúvida, você não pode ter medo, você não pode ter resistência. Ah, mas e se eu fizer, será que eu vou ter a recompensa? Acabou, então nem tenta. Pula para frente, dobra e passa para o próximo. Não vai. Se você criar resistências, você não vai conseguir chegar onde você tem que chegar. É uma devoção unânime. Saiba que Deus não te colocou aqui para sofrer. Entenda que Deus não fez você para passar perrengue, passar dificuldades. Não pense, não faça como eu. Há anos atrás, quando Deus me deu uma missão, ele falou assim para mim, numa conexão que eu tive. Ele me inspirou, na verdade, né? Eu não vi Deus, nem os serafins podem ter a presença de Deus ou contemplar a presença divina, mas ele tocou no meu coração com uma inspiração e falou assim, você vai ter que fazer orações diariamente para milhares de pessoas. Todo santo dia você vai orar e vai ajudar essa turma. E eu, como uma pessoa, né, dedicada, esforçada, eu falei, deixa comigo, eu vou fazer sim. Todo dia eu vou abrir live e vou fazer oração. 4 horas, 8 horas por dia. E eu fiz tanta oração que eu tenho um livro que eu criei de orações autorais com mais de 1000 páginas. O Quantum Orater, que eu disponibilizo para vocês no meu site, só tem 200. O oficial tem mais de 1000 orações, que foi durante esse processo de cura, de redenção e de elevação dessa turma que caminhou comigo. Eu fiz o que ele me mandou, só que eu olhava para dentro de casa, estava tudo um caos danado, não tinha comida na geladeira, minha esposa não estava tendo a atenção que ela merecia, nem fala os filhos, coitado dos filhos, né? Perdeu o pai, porque o pai só estava ali fazendo oração. E aí eu percebi, nos últimos momentos, que eu falei assim, Deus, eu acho que eu fiz alguma coisa de errado. O Senhor falou para eu fazer isso aqui. Eu fiz, mas as coisas não foram muito bem, não. Eu não sei o que aconteceu. Eu fui e orei para essas pessoas. Eu orei errado, será? O que aconteceu? Aí Deus me deu mais uma inspiração e falou assim, eu falei para você orar e ajudar essas pessoas. Eu não falei para você parar de fazer o que você já estava fazendo. Eu não falei para você abandonar tudo que você era, tudo que já estava caminhando, para você fazer simplesmente só isso. Eu falei, não é possível. Eu entendi errado. Ou seja, eu abdiquei de tudo para fazer só uma fração. Sendo que Deus me deu mais um atributo, Ele me deu mais uma função. Ele não falou, deixe tudo para trás e só faça isso. Não, Ele falou, você vai ter que se expandir, vai ter que crescer, aperfeiçoar. Faça tudo e muito mais. Mas eu, como uma pessoa ignorante, fui só naquela pequena fração e dediquei tudo naquilo e deixei todo o resto. Meu casamento, se eu não fosse uma pessoa conectada, meu casamento poderia acabar. Se eu não fosse uma pessoa intuída, meus filhos não teriam a educação que eles mereciam. Se eu não fosse uma pessoa rápida no meu raciocínio, eu não teria entendido a mensagem e teria entrado num karma. Que tem gente que adora falar de karma, mas não sabe o que é karma. O karma é uma lição que Deus te dá e você se recusa a aprender porque você acha que entendeu o jogo. Você acha que aprendeu tudo e, na verdade, é um desafio que independe de você. Os planetas precisam se alinhar para essa causa se ajustar. Não, dependia de você, só que você não deu conta de fazer. Aí gerou karma, porque você não aprendeu a lição, não passou de fase, não foi graduado e agora você tem 3 lições ao invés de uma porque acumulou. Acabou. Agora você vai ter mais tarefa, vai ter que passar a noite inteira estudando. Tem gente que está passando a vida inteira para resolver uma pendenga lá do passado. Entende? Então hoje o que vai ajudar você a adiantar 10 anos em um é justamente descobrir a pequena coisa que você é boa. Aquilo que você não dava atenção nenhuma. Aquela habilidade que geralmente as pessoas recriminavam em você.
Quando você identificar isso, eu preciso que você tome um ato de coragem. Comece a mostrar isso para o mundo. Mostre a joia que Deus colocou dentro de você e contemple a vida com aquilo que você é, com aquilo que você tem. E você vai ver que existe sim uma vida mágica. Porque a sua realidade vai mudar assim, ó, da noite para o dia. Fala, John, mas eu não fiz 21 dias, eu não fiz 42 dias, eu não fiz um ano, eu nem precisei caminhar de joelho nos lugares, eu nem precisei fazer um monte de coisa que várias pessoas dizem por aí que tem que fazer para desbloquear a vida. Para você desbloquear a sua vida, você precisa desbloquear a sua mente. Não contentei-vos com o tempo atual. Aperfeiçoe-vos a tua mente e trabalhe para dias melhores. Não se contente com o tempo atual e aperfeiçoe as tuas habilidades, as tuas capacidades para o próximo tempo que virá. Cristo nos ensinou isso. É uma passagem bíblica. Nunca se contente. E se você quer ainda uma dica extra, eu vou te dar uma que eu uso para mim, para minha vida. Quando eu comecei a entrar nessa empreitada espiritual de autodomínio e libertar várias pessoas dessas cadeias, dessas correntes, eu coloquei um objetivo para minha esposa. Eu falei assim, amor, a partir de hoje eu não vou ter mais meta. Eu não vou ter mais 1 milhão de seguidores, 10 milhões, não quero mais essas coisas. Não vou ter mais essas metas. Ah, mas quanto quer faturar, quantas vidas quer salvar, quantas pessoas quer ajudar, não vai ter mais isso. Eu coloquei a seguinte meta na minha mente. Eu coloquei a linha do horizonte como meu objetivo. Porque eu entendi que na linha do horizonte habita Deus. Nós não podemos alcançar Deus. E Deus não pode ser alcançado por você. Não pode ser alcançado por mim. Deus está sempre na linha do horizonte. Mas conforme você olha para a linha do horizonte, você quer alcançar aquela beleza, aquele lugar. Isso te coloca em movimento. Ou seja, não importa o quanto você caminhe, você sempre vai estar olhando para a linha do horizonte. E o mais bonito é, você vai contemplar muitas paisagens e novos ambientes, mas você nunca vai chegar no horizonte. Você nunca vai chegar nesse ponto final. E esse é o resumo da vida. Não tem como você alcançar o inalcançável. Não tem como. Então tire essas metas da tua cabeça. Não é faturar 6 dígitos, 7 dígitos, ter 1 milhão. Não, para com isso, é bobagem. Se concentre na linha do horizonte. A minha esposa ficou espantada com isso, porque ela falou, e aí, amor, qual vai ser a nossa próxima meta? Quando a mídia social bateu 10.000 de seguidores. Eu falei, a linha do horizonte. Ela, mas você não pode usar a linha do horizonte. Ela ficou indignada. Para com essa conversa de linha do horizonte. Tem que ter meta, objetivo, prático, pontual, para a gente estar caminhando. Eu falei para ela, a minha meta é a linha do horizonte. Não mudo. Isso é indiscutível. Amor, você não está cansado? Não. Por quê? Porque eu estou olhando para a linha do horizonte. Amor, você não está satisfeito? Não. Porque eu quero o horizonte. Amor, você não acha que você já se aperfeiçoou demais? Nunca. Por quê? Eu estou em busca do horizonte. Se você colocar isso na tua cabeça, amanhã você vai acordar com uma outra mentalidade. Isso vai desbloquear a sua vida num nível absurdo. Então você é uma criatura cheia de potencial, com uma habilidade, com uma dádiva, com o Espírito Santo, a imagem e semelhança, e não faz o que tem que ser feito. Tem tudo aí. Não existe outro como você, outra como você. Mas existem problemas como o seu, de pessoas que estão na mesma pendenga. Pessoas que querem mudança, mas não dão conta de mudar, porque mudar dói. Você tem que abandonar uma versão sua, deixar você uma fração sua para trás. Uma fração que vai fazer parte do seu passado. E vai ter que construir algo novo. Viva o novo. Se apaixone pelo novo. É isso que a linha do horizonte te traz. E quando você fizer isso, você vai olhar para trás e você vai ver que tem uma galera gigante atrás de você. Olhando para a sua trajetória e falando, eu quero ir para onde essa pessoa foi. Me diga para onde tu vai que eu vou estar seguindo você.
Me diz aonde você vai que eu vou varrendo. Por quê? Porque você criou um movimento. E todo mundo que cria um movimento cria um vácuo. O que Cristo fez na humanidade, além de lavar o pecado? Ele criou um vácuo para que nós, criaturas meramente mortais, nessa condição errante, pudéssemos caminhar por um caminho de menor resistência. Ele já rompeu a bolha, ele já destruiu essa resistência. Então você tem que aproveitar o vácuo e ir por esse exemplo simples. E pequenos movimentos criam outros movimentos. Cristo também disse: eu vou para o Pai e eu vou preparar a morada do meu Pai para você, para quando você chegar. E eu sei que aquelas pessoas que me seguem, que vivem pelo reino, vão fazer obras tão boas e tão grandes quanto as que eu fiz. Porque Cristo deixou um exemplo de não se contente com o tempo atual. Dá para ser melhor. Deve ser melhor. Faça melhor. E não quer dizer que você vai superar Cristo. Longe disso. Mas você vai se superar a cada dia. Não pare de buscar. Certo? Então você que é uma pessoa PAC, você que é uma pessoa altamente contagiosa, você que é uma pessoa espiritualizada, consciente, com autodomínio, eu tenho um convite para você. Sexta-feira, já entramos na contagem regressiva. Sexta-feira, às 20 horas, nós faremos o portal do Sagrado Arcanjo Uriel. Uriel é quem lava a tua essência para você habitar reinos mais sublimes. É ele quem faz a limpeza do teu ser para você caminhar junto daqueles que já passaram por um processo de lapidação. Não tem como você entrar na casa do meu Pai com os teus pés empoeirados. Então o que a gente tem que fazer como servo e como humildade em pessoa? Nós temos que tirar a nossa sandalinha e falar, ok, eu tenho que me purificar, eu tenho que me limpar, eu tenho que salvar a árvore genealógica na qual fui inserida. Por quê? Porque os meus antepassados fizeram a gincana do dobre e passa para o próximo. As pessoas da sua família tiveram problemas, não resolveram os problemas e falou, deixa lá que alguém vai resolver. Dobrou e passou para o próximo. Passou para você. Você hoje tem os seus problemas, os problemas dos teus pais, dos teus avós, você tem um monte de pendenga aí para resolver. Resolva. Não é que você vai ser responsável, mas acabe com essa maldição em você. Seja a mudança. Crie essa nova realidade. Começando por aqui e pela sua vida prática, certo? Tem uma vaga para você. Estão acabando as nossas vagas para esse portal, mas vai ter uma vaga para você que realmente quer essa mudança, para você que entendeu a mensagem, pegou essa célula, então acesse o link da minha bio e faça a sua inscrição ou vá lá nos stories que tem uma dinâmica também para descobrir o seu bloqueio oculto, tá bom? Vai lá, faça a dinâmica e faça a sua inscrição também. Se eu não me engano, a gente está com 25 vagas, 23 vagas disponíveis. Não me lembro agora, a minha equipe deve ter subido lá, mas são pouquíssimas. De 200 vagas, só restaram isso. E ainda falta 2 dias. Certo? Então vai lá, reserva sua vaga, faça a sua inscrição e entre nesse movimento. Você é uma pessoa com grande potencial. Acredite nisso. Eu tenho certeza disso. Tá certo? Então, um beijo no seu coração. Fique bem. A gente se vê amanhã às 22 horas e se vê também nos stories, nos reels. Se você é um mentoreado meu, a gente se vê na agenda. Se você ainda está nessa agenda desse mês, dessa semana, não deixe de se movimentar. Tá certo? Um beijo no seu coração. Que as asas do Sagrado Arcanjo Uriel ilumine você, proteja você e que você descubra hoje qual é o seu grande dom, a sua grande dádiva. Volte no passado, naquilo que você fazia sem te pedirem, aquilo que você fazia naturalmente, o seu dom, o seu jeitinho único de ser. Retome a tua essência e tudo vai mudar. Um abraço e a gente se vê em breve.